Estamos caminhando a passos largos por uma descaracterização. O Evangelho está se descaracterizando, irmão. Deus quer falar com você. Se você gosta do Evangelho genuíno, então se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. O curandeirismo é a outra igreja e outra doutrina e teologia que inchou, as curas imediatas, os milagres instantâneos. Quem não quer? Estamos debaixo da lei do pecado, e com o pecado trouxe a imperfeição, trouxe as enfermidades. Todo ser humano tem doença. Quem aqui nunca foi no pediatra desde criança? Você vive frequentando hospitais, pronto-socorros, emergências, não porque você tem algum problema grave, é porque a lei do pecado trouxe a imperfeição no sistema criacional, no organismo do homem. Então o homem tem a tendência da enfermidade, ou seja, vivemos num mundo doente, e numa nação onde o sistema de saúde é precário. Você que mora perto de uma grande capital sabe o que eu estou dizendo. Você sabe o que é uma consulta pública. Você sabe o que é fazer uma cirurgia. Ou você sabe o que é adquirir uma prótese pelo meio público. É terrível. Então há enfermidades, anomalias, há inúmeros tipos de câncer, há AIDS, há uma série de doenças incuráveis. As que são tratáveis, mas são caríssimas, não estão no poder da massa curar. Ou seja, milhões de doentes em todo o globo. Aparece uma igreja dizendo: Jesus cura tudo isso na hora. Jesus faz num estalar de dedos. Vem cadeira de roda, cego, paralítico, aleijado, canceroso, artroses, artrite e toda sorte de enfermidades. Quem não é doente? Então essas igrejas incharam, porque não é a vontade de Deus essa dor, não é a vontade de Deus a doença, não é a vontade de Deus que você espirre, não é a vontade de Deus viver nesse quadro. Se você está vivendo, é uma maldição na tua vida. Se você está vivendo, são demônios na tua vida. Se você está vivendo, é uma prova que Deus não está te aceitando. Você está reprovado, porque um aprovado não fica nesse estado. Deve ser a sua fé. Você não é um crente bom, você é um crente fraco, você está em falta com Deus, por isso está nessa cadeira de roda, por isso pegou essa doença, por isso está sofrendo esse mal. Então é lançado sobre nós que a pobreza, a dificuldade financeira ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra miséria, não é o desejo de Deus, e se você está passando, você está contrariando a Deus. Segundo, as enfermidades, se você as possui, você não é a vontade de Deus, você está contrariando de alguma maneira, você está debaixo de uma maldição, você é um endemoniado, ou coisa desse tipo. Então esses dois adventos são os que estão predominando o evangelho mundial. Nos Estados Unidos da América, que é onde que se exporta o evangelho para o Brasil, por isso que o Brasil está essa corrupção bíblica, teológica, hermenêutica, exegética, cristã. Sabe por quê? Porque o Brasil é americanizado, ele é colonizado na sua parte industrial pela América, na tecnologia pela América, nas indústrias pela América, e o evangelho também, somos catequizados pela América. Os congressos e conferências, 90%, quem que vem fazer no Brasil? Americanos. Os pastores conhecidos antigamente por homens de Deus estão se associando com quem hoje? Os renomados americanos.
Então a América exporta tudo, exporta bênção, exporta maldição, exporta imoralidade, e exporta também a teologia da prosperidade, e exporta também o curandeirismo. Esses dois adventos são os que estão caracterizando a igreja contemporânea, a igreja moderna. E a nação brasileira é regida por esses dois segmentos: milagre e prosperidade. Igreja que não tem isso, não presta, não é avivada, não tem Deus. E onde há Deus, tem que haver prosperidade, vida boa, comida e etc. E isso está regendo o evangelho brasileiro. Essas anomalias cristãs, e você não vai encontrar respaldo bíblico para a prioridade que eles estão dando a isso. Eu não estou dizendo que Deus não faz, escute aqui, saiba ter equilíbrio, né? Nós não podemos sair de um extremo e ir para outro, é isso que a igreja não tem. Ela era tradicional, não dava um pio no culto, amém, glória a Deus. Aí ela vai dizer, eu tenho que ser avivada, agora grita demais. Tem que ter o meio. Não oro em língua, não creio nos dons, porque isso só foi para a igreja de Atos, e depois que a Bíblia foi formada, os dons cessaram. Então é tudo liturgia. Não, aí depois que vai crer, não, agora eu creio. Ou é profecia, visão, revelação, senão eu não acredito. Não, tem que ficar no meio, meu irmão. Nós temos a cultura tradicional, que é a melhor teologia do mundo, e nós temos o fervor do pentecostal. Isso tem que ser unido. Agora o que a gente encontra? Pentecostal que não sabe nada de Bíblia, de teologia, e tradicional seco, frio, vazio. Agora tem que unir-se essas duas gamas: conhecimento bíblico, teológico, e piedade, fervor, devoção. Aí, meu irmão, é a igreja de Atos. E o que acontece? Esses dois adventos estão regendo. Então, como eu disse, não é prioridade, mas não estou dizendo que Deus não faz. Deus cura, óbvio que cura. Opera milagres, óbvio que opera. Deus abençoa financeiramente, óbvio que o faz. Mas isso não pode ser o pilar da nossa teologia. Se a prosperidade for o pilar da nossa teologia, então não é Cristo a pedra fundamental, é Mamon. É Mamon, Deus da riqueza. Se é o curandeirismo, meu irmão, que é o pilar da nossa fé, então talvez não é Cristo a pedra fundamental, talvez é Baal, fertilidade, carnalidade. Temos que tomar cuidado. Então Deus faz, mas não é prioridade. Então isso está regendo, e o que está acontecendo? Por causa disso, nós estamos caminhando a passos largos. Escuta o que eu estou dizendo. Como eu disse a você, não vim aqui para receber améns, nem para oba-oba. Longe de você achar que o templo de Deus, que o culto é algo para satisfação carnal. Você está de brincadeira. Todas essas pessoas que estão sentadas aqui são sacrifícios depositados no altar. O altar representa a presença de Deus. Então o culto só tem um significado: a adoração a Deus. Você não vem na igreja para receber, você vem na igreja para dar. E Deus, por sua misericórdia, te retribui. Então cada pessoa sentada é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional. Então isso aqui é para a glória dele, não é para satisfação. Um louvor não é para satisfação carnal. Um louvor não é para, ai que arrepio, não. O louvor é para adorar aquele que vive para sempre. A palavra é para nortear a igreja, para que essa adoração seja contínua e melhore a sua qualidade. Então o que está acontecendo? Estamos caminhando a passos largos por uma descaracterização. O evangelho está se descaracterizando, irmão. Se você hoje olhar uma pessoa passando, um budista passando, você vai ver uma túnica, uma indumentária, cabeça raspada, você vai dizer assim: é um homem religioso.
Se você vê uma freira, crucifixo, você vai dizer, é um homem religioso. Mas hoje, se você vê um pastor passando, talvez você vai dizer, é um homem de negócio. Está indo assinar cheque, gravar programa, está indo vender, comprar, está indo participar de alguma marcha, atrás de algum político. Perdeu-se o perfil do sacerdote, está se descaracterizando, perdeu o perfil do cristianismo. Hoje você não faz diferença, porque está escrito em Malaquias, e outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Será que Deus no seu santo trono, quando tende a espiar a terra e olha para baixo, nota alguma diferença hoje entre ímpio e justo? Será que ele vê alguma diferença lá na escola entre o aluno cristão e o aluno ímpio? Ou será que o aluno cristão é pior do que o ímpio? Será que quando ele olha na empresa e vê empregados ímpios e justos, ele vê alguma diferença, ou ele tem visto que o justo é pior do que o ímpio? Quando ele vê famílias justas e ímpias, ele vê que pais, mães, filhos justos têm sido pior do que ímpios. Está havendo uma descaracterização. Sabe por que está havendo? Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Sabe por que está havendo uma descaracterização do cristianismo, do cristão, do sacerdócio? Porque esse movimento aí com o título de gospel evangélico, essas ramificações neopentecostais, não estão possuindo fundamento bíblico, teológico, histórico. Estão sendo formados por cultura secular, ciências sociais, ciências humanas, psicologia. Isso não é o evangelho. Igrejas que fazem culto de regressão, espiritismo, nova era, budismo, inserido dentro do seio da igreja, com o título de evangelho. Ninguém pode pôr outro fundamento. Meu irmão, qual que é o fundamento para a abertura de uma igreja? A palavra. Para o sacerdócio, a palavra. Para o louvor, a palavra. Para os encontros e congressos, a palavra. Para a forma de receber o novo convertido, a palavra. De formar ele, a palavra. De levantar o obreiro, a palavra. De disciplinar um membro, a palavra. Como mexer com as finanças, a palavra. Um pai, palavra. Como ser um pai bíblico, a palavra. Uma mãe bíblica, a palavra. Um filho bíblico, a palavra. Um marido, uma esposa, um funcionário, um patrão. É a palavra que fundamenta o cristianismo. E nós estamos vendo hoje o que? Todo esse movimento aí não tem respaldo bíblico, não há teologia, não há exegese, não há conteúdo bíblico histórico. Por que Martinho Lutero pregou as 95 teses na catedral de Wittenberg? Porque estava havendo uma descaracterização do cristianismo naquela época, estava havendo paganismo, liturgia, culto a Maria, culto aos santos, as imagens, venda de indulgências. Então abriu-se uma nova cartilha, bula papal, encíclica, e aquilo estava fundando a fé e não a palavra. Então Martinho Lutero vai escrever sola escritura, só as escrituras. A mesma coisa, estamos arrumando apostilas, estamos arrumando, formando novos dogmas e fundando o evangelho atual nisso. São as encíclicas modernas, as bulas modernas. Nós criticamos a revista Sentinela e Despertai dos Testemunhos de Jeová, que se baseiam a fé naquilo. Nós estamos fazendo a mesma coisa com outras apostilas. Sabe quando você perde o fundamento? Não é quando você deixa totalmente a Bíblia, é quando você só tira trechos isolados dela. Porque se você abrir a Despertai e a Sentinela, há versículos. Se você abrir o livro de Mormon, há versículos. Se você abrir até o Evangelho de Allan Kardec, lá também há citações do Evangelho. E o que acontece? Um texto fora do contexto é suficiente para criar uma heresia. Lembra em Atos 17, dos cristãos bereanos,
consultavam todo dia nas escrituras, para ver se essas coisas eram assim. Agora hoje, o que a igreja está fazendo? O meu povo, disse o Senhor através de Oséias, se perde. Isso que está acontecendo aí, por falta de conhecimento. Outras traduções, o meu povo é destruído. A igreja está destruída moralmente, psicologicamente, está destruída espiritualmente, biblicamente, por falta de conhecimento, fundamento. Meu irmão, o que está acontecendo? Você não pode, a Bíblia diz, não creiai em todos os espíritos, antes provai-os. A mesma coisa, que espírito que está por trás desse movimento gospel, que espírito que está por trás desse louvor contemporâneo, esse ministério de adoração contemporânea, o que de bíblico tem nisso? Nós temos hoje um advento da tecnologia, então a consistência tecnológica do louvor atual nunca existiu igual à tecnologia. O poder aquisitivo que esses grupos têm nunca houve, porém estão secos da revelação de Deus, da graça de Deus, do evangelho genuíno, da consagração. Você vai ver, a equipe é formada por mundanos, são técnicos e profissionais da música que não tem qualquer ligação com a cruz do Calvário. Melodias e ritmos copiados do mundo, afinal Deus é o Senhor dos ritmos. Então nós temos que crer que Deus é o criador do mal, e nós não podemos crer nisso, que só porque há um ritmo foi Deus que criou. Isso está regendo, está dominando tudo, com o título de adoração. Sabe o que essa adoração me lembra? Nadab e Abiú, duas pessoas despreparadas, não estavam preparadas para aquele ofício, não era a hora de servir, de queimar o incenso, e segundo o historiador Joséfo, eles estavam embriagados, foram ao altar oferecer a adoração daquela época. Deus os matou porque era fogo estranho, e é isso que tem que acontecido aí, fogo estranho, gente sem preparação, gente que não é preparada para o ofício, gente que está embriagada com o mundo, estão subindo e oferecendo falso fogo, falsa adoração. O que o louvor faz hoje é a celebração da carne. Meu irmão, se nós aqui, há uma matéria na psicologia, quando você estuda na faculdade, chama musicoterapia. É a maneira da música tocar nas nossas emoções, e tem um monte de gente, de ministro, de músico evangélico, usando essa técnica para dizer que é poder de Deus. Se subir um tecladista aqui tocar um ré menor e eu dizer para você, feche os olhos, você vai chorar. Só que isso não é poder de Deus. Baixa a carga elétrica, mexe nas suas emoções. Isso é aprendido numa faculdade de psicologia. A música pode ativar a sua emoção. Aí toda a igreja está chorando, e o músico, olha o poder de Deus. Quem te disse que é poder de Deus? Isso é uma forma de manipulação. Cuidado com isso. Deus usa os ritmos, usa as tendências, os louvores, usa, mas não são todos, e não é de qualquer forma. Então estamos aqui para aprender o fundamento. Está sendo tirado, todo ministro de louvor devia ser um teólogo, porque a adoração está ligada à teologia. Por quê? Porque você vai ler os salmos. O que é os salmos? O inário de Israel. O que está contido nos salmos? Todos os atributos de Deus, teologia. O que está contido nos salmos? O caráter de Deus, a personalidade de Deus. Então o inário de Israel revelava os atributos, a divindade, a personalidade de Deus. Então a adoração está ligada a conhecimento bíblico, está associada à teologia. Sabe cantar e sabe tocar, vem para cima, pode subir, está valendo. Como é que é isso? Olha a descaracterização. Você vai formar um líder hoje? Fala bem, tem uma boa eloquência, manda ele ler João, já vamos consagrar. Nossa, toca muito bem, cuida dele aí 2, 3 semanas, põe para cima. Quem te disse? Temos que voltar
ao fundamento. Então isso está perdendo o perfil. Temos que voltar ao Evangelho, voltar à pedra, à rocha fundamental que é Cristo. Temos que estudar de Gênesis a Apocalipse, temos que ler a palavra. Existem pessoas letradas em vários assuntos, mas analfabetas na palavra. Temos que ler a palavra, meu irmão. Você tem que ter, se você tem 3, 4, 5, 6, 10 anos de fé, você tem que ter lido a Bíblia no mínimo 4, 5 vezes. Se você tem 10 anos de convertido, você tem que orar, porque hoje o exegeta, o hermeneuta, hoje o professor de teologia deve ser o Espírito Santo da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Então eles interpretam tudo, toda essa confusão, muito dela parte da interpretação desse texto. É a vontade de Deus que dominemos. O mundo é da igreja. E está sendo mesmo, né? Quer dizer, o mundo da igreja, até deu certo. Temos que dominar, temos que ser patrões, entrar na política, nos meios seculares. Vamos dominar a terra. Nós vamos dominar tanto a terra que nós vamos ficar nela desse jeito. Nós vamos morar nela. Porque se a perfeição vai se estabelecer na terra, para que céu? Para que arrebatamento? Para que vida eterna? Para que glorificação corpórea, se Deus nunca vai deixar você ficar doente? Para que incorrupção corpórea, se você sempre vai ser feliz? Então não precisa de glorificação do corpo, nem de incorrupção do corpo, nem de arrebatamento. Deus vai fazer tudo na terra. Você vê como é judaizante, porque são os judeus que esperam isso. Por conta desse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aqui, por você entender esse versículo, você tem que entender primeiro o que é bem. Todas as coisas cooperam. A Bíblia não diz todas as coisas cooperam bem para os que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Logo eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem. Todos só tem um significado? Bem? Não. Quando ele diz todas cooperam para o bem, o que está inserido no todos não é só o bem, tem que estar o mal também. Todos, bem e mal, está dentro do contexto de todos. Então todas as coisas boas e ruins cooperam para o povo de Deus. Então não é só o bem. E o que é bem? A resposta vai estar no 29, olha lá. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então vamos lá. Os que dantes conheceu, não vou entrar em eleição e predestinação, né? Os que antes da fundação amou, todas as coisas cooperam para que os que antes da fundação do mundo já amou. Quem? A igreja, eu e você. E para quê? Para que eles sejam conformados à imagem do seu Filho. Então o bem aqui, sabe qual que é? Não é todas as coisas cooperam para você ficar bem. Todas as coisas cooperam para que você seja formado à imagem de Cristo. É isso que o versículo está dizendo. Se você gostou do vídeo, então estarei deixando esse outro para sua edificação. Vídeos de pregações genuínas é aqui no canal Deus Quer Falar com Você. Que Jesus Cristo te abençoe ricamente. Amém.